Nós por cá, aos sábados, pelas 10 da manhã, a divulgação, A confirmação dos maiores especialistas. a opinião, São projetos muito, muito bonitos. a discussão, E as pessoas não têm consciência disso porque não têm medo, não têm termo de comparação. E sempre através do diálogo, ouvir todos, e penso que todos juntos conseguimos chegar a uma solução melhor. tudo cabe no Nós por cá. Uma das razões para concorrer a prémios literários, e se calhar a mais importante, é que, particularmente na área da poesia, não é muito fácil editar-se hoje em dia. A poesia vende pouco e, portanto, são poucas as editoras que efetivamente estão interessadas em apostar logo assim à primeira vista na edição de poesia. E, portanto, muitas vezes uma das melhores formas é os prémios literários, que dão como prémio precisamente a publicação. Ou seja, mais importante do que o valor monetário, que por vezes também está associado, como é este o caso, mas o que efetivamente me leva a concorrer a um prémio é essa possibilidade da publicação. Obviamente que depois o reconhecimento literário, através dos prémios, é sempre uma porta entreaberta também depois para outras situações e, portanto, isso acaba também sempre por facilitar um bocadinho aquilo que é a carreira de um escritor, não é? E esta obra é uma casa de papel onde morar, é uma obra de poesia. Exato. Como é que ela surge e foi escrita para este prémio, para este concurso, ou não? Como é que surge? Não, é relativamente raro eu escrever especificamente para um concurso. Já aconteceu num ou outro caso, mas geralmente não acontece. Geralmente o meu trabalho com poesia começa numa determinada... Quase sempre... Há alguns poemas que eu faço soltos, e há 2 poemas soltos que estão o poema que abre e o poema que fecha este livro. 2 poemas longos, um bocadinho diferentes daquilo que é mais hábito na minha poesia, que geralmente é uma poesia mais concisa, mais curta, geralmente de apenas uma meia página, uma coisa assim. É muito isso que acontece naquilo que tenho publicado. Neste caso, temos 2 poemas mais longos que surgiram de forma solta, e depois o livro é constituído também por 2 conjuntos, um deles chamado Arte Poética e outro chamado A Aldeia, que são, no fundo, conjuntos de poemas que, num certo sentido, quase poderiam funcionar autonomamente, mas que depois todos eles se juntaram sobre uma ideia conjunta que é esta, precisamente a que o livro dá título, Uma Casa de Papel Onde Morar. Era essa uma questão, o porquê deste título? O porquê deste título? Este título foi roubado ao último poema, é o último verso do último poema desta obra, que se chama o poema Desabitação, e para se perceberem ainda um bocadinho mais, o livro começa com um epígrafe do Rui Belo, o título de um livro do Rui Belo, que é O Problema da Habitação. E, no fundo, o que é a habitação aqui? Que habitação é esta? É, antes de mais nada, a habitação, precisamente, dos versos, a habitação dos poemas, ou seja, a necessidade que os poemas têm de uma casa de papel, um livro onde morarem. E, portanto, de alguma forma, é uma metáfora daquilo que é a necessidade do poeta publicar, de ter um espaço onde abrigue aquilo a que eu também chamo, em determinado momento, os meus filhos, os filhos do poeta, porque, no fundo, os poemas que fazemos, os livros que publicamos, acabamos sempre por sentir um bocadinho como filhos e, portanto, a necessidade depois de lhes dar esse abrigo, esse espaço. Então, os outros, como vemos, a aldeia, logo aqui remete-nos de alguma maneira para a ideia também de casas e portanto, de um espaço habitável e de alguma forma, portanto, entra com alguma facilidade também aqui. E no caso da arte poética, poderemos pensar, é um bocadinho mais arrevesado, até porque a arte poética geralmente é um título que se dá a um trabalho, ou mesmo em poesia, ou até um trabalho em prosa, sobre... que teoriza de alguma maneira sobre o que é a poesia, etc. E aqui a ideia é que
todos eles vão acabar por falar sobre a própria poesia. Na arte poética não estamos a falar necessariamente depois da parte da habitação, mas estamos a falar da vida dos poemas. E, portanto, tudo isto acaba por encaixar. Foram escritos em momentos diferentes e, portanto, houve... a Aldeia foi escrita, talvez aqui há uns 2, 3 anos atrás, mais ou menos em sequência, os vários poemas. A arte poética é até talvez um bocadinho mais anterior. E depois, no fundo, foi a junção de tudo, porque por vezes depois o que acontece é um pouco como quando estamos a preparar uma exposição de pintura ou de fotografia, é pegarmos um pouco nas coisas que temos soltas e ver de que modo é que elas em conjunto fazem sentido. E, portanto, com a poesia muitas vezes é também isso, embora eu tenha uma certa tendência para fazer... quando pego num livro de poesia, fazê-lo de uma forma mais conceptual e, portanto, daí que as pessoas geralmente olham para os meus livros de poesia e os poemas são quase todos do mesmo tamanho, têm todos ali uma linha muito comum. Neste caso, force-se um bocadinho a isso e eu acho que o próprio livro acabou por ganhar um pouco com isso. Então foram poemas que foram sendo escritos ao longo de um período de tempo. Exato. E que depois, então... surgiu a ideia de os colocarem ali, exatamente. Quando é que foi essa candidatura? Foi durante o verão, já não me recordo exatamente neste verão, exatamente, portanto, talvez no início do verão, exatamente. E como é que foi receber? Sim, ia dizer que houve aqui uma coisa que me motivou também um bocadinho, que foi o facto de ser o Prémio Hugo Santos. O Hugo Santos, provavelmente alguns dos nossos ouvintes, será um nome que não lhes é completamente estranho. O Hugo Santos viveu durante boa parte da vida dele em Torres Novas, era professor, vinha a tomar de vez em quando havia atividades literárias, etc. Esteve também ligado ao sindicato de professores, etc. E, portanto, era uma pessoa que eu conhecia também, que cheguei a conhecer, infelizmente ele faleceu já há uns 3 ou 4 anos atrás, mas o facto de ser ele o patrono desta obra motivou-me também um bocadinho para isto. Depois é em Campo Maior, porque ele é natural de Campo Maior e foi a Câmara de Campo Maior que fez isto, mas isso foi interessante. Quando recebi o prémio foi engraçado porque foi a vereadora São Silveirinha lá da Câmara de Campo Maior que me ligou 1 ou 2 dias antes do anúncio do prémio, que foi feito no dia 1, porque entretanto queriam avançar já com a preparação da publicação e o tempo também era um bocadinho escasso. Ela foi muito simpática e tal. E foi engraçado que eu tinha acabado de ler 2 ou 3 dias antes um livro do José Luís Peixoto, Almoço de Domingo. Curiosamente acabou de ganhar agora o prémio do livro do ano, dado pelos leitores e pelos livreiros da Gulbenkian. Portanto, é um livro que, sendo sobre o Manuel Rui Nabeiro, é sobre Campo Maior. Portanto, eu estava por dentro de Campo Maior. De Campo Maior eu estava a viver muito aquilo. Aliás, eu gosto muito do Alentejo e particularmente daquela zona. E então foi interessante porque isto conjugou-se aqui, de facto. Como é que foi receber esta notícia? Foi bom. Sim. Só fica sempre contente quando é reconhecido. Claro. É óbvio que há sempre isso, particularmente para mim, como já disse, o que me marcou mais foi, ok, o livro vai ser publicado já em outubro, vai ser mais um livro que vai ser publicado e isso é muito bom. Posso dar aqui a notícia em primeira mão que há um outro livro que, se tudo correr bem, vai sair ainda antes do final do ano e que já estava previsto, estava a ser trabalhado, mas este não estava a contar e, portanto, foi muito bom isso acontecer. E, por outro lado, até é engraçado porque dentro de 3 ou 4 livros de poesia que eu neste momento tenho prontos e que mais 1 ou 2 deles concorreram a outros concursos, este era aquele que, em termos cronológicos, fazia sentido que saísse agora, porque os outros são depois livros um pouco mais recentes e há ali um contínuo do meu trabalho literário em que faz mais sentido que este seja agora. Portanto, ainda bem que este saiu neste momento, porque isso também alinha um bocadinho depois aqui também a forma das coisas chegarem aos leitores, que eu acho que também é importante. E são todos poemas inéditos? São todos poemas inéditos, aliás, isso fazia parte das regras do concurso, quase sempre faz. Digamos que, na maior parte dos casos,
haverá poucas pessoas que tenham lido estes poemas, talvez algum destes conjuntos, o conjunto no seu todo não, mas talvez algum dos conjuntos tenha estado aí em algum concurso, mas tirando isso, os poemas são praticamente desconhecidos. Então este livro, Uma Casa de Papel Onde Morar, vai ser editado pelas edições Filigrana, e é o 8º livro de poesia. Como é que se escreve tanta poesia? E como é que é o processo criativo do Nuno Garcia Lopes? Os poemas vão brotando, vão desaguando, já dentro? É uma boa forma uma forma interessante de falar, essa do desaguando. Eu acho que às vezes é um bocadinho isso. É assim, como é que se escreve tanta poesia? Nem é tanta assim. Comparado com alguns poetas, eu até escrevo relativamente pouco, porque eu tenho muito essa questão da concisão. E, portanto, para além de habitualmente os meus poemas serem curtos, eu também, geralmente, não gosto muito de escrever a metro. Gosto de escrever, preciso de escrever naquelas alturas certas e depois às vezes tenho tempos em que fico mais parado sem escrever. Geralmente depois às vezes há assim, funciona um bocadinho por golfadas. Há assim uma época em que eu escrevo bastante e depois estou capaz de estar assim uns meses em que quase não escrevo. Funciona um pouco assim. É claro que momentos como estes acabam sempre por dar, uma pessoa fica um bocadinho mais empolgada e tem tendência para ir escrever, mas às vezes também depende um bocadinho depois profissionalmente e familiarmente, enfim, o resto da tua vida, se há ou não há espaço naquele momento para o poder fazer. O processo de escrita, geralmente, no computador? quase sempre, no caso da poesia, eu escrevo em papel. O processo é quase sempre esse. Tenho um caderno, às vezes não tenho caderno e escrevo numa folha, num guardanapo. Aliás, um dos casos mais absurdos da minha vida não é um poema que tenha ficado registado como um poema com futuro, mas foi escrito por volta dos meus 16 anos, numa altura em que eu andava numa fase em que escrevia muito. E nessa altura o meu pai trabalhava na fábrica de papel da Matrena e os filhos dos trabalhadores durante o verão podiam ir trabalhar para lá durante algum tempo, aprendiam um bocadinho como é que funcionava a fábrica e era uma época em que havia pessoas de férias, etc. E então eu estava lá, tinha acabado a minha parte e estava no carro à espera que o meu pai voltasse para irmos para casa e deu-me assim uma vontade de escrever. Só que não tinha ali nenhuma caneta. Tinha papel, mas não tinha nenhuma caneta. O que é que eu faço? O que é que eu não faço? E então consegui descobrir um clipe e então rascunhei com o clipe aberto aquilo que queria escrever e depois passei a limpo quando cheguei a casa. Portanto, em caso de necessidade, eu aproveito o que quer que seja para fazer. Mas o princípio, de facto, costuma ser esse. Escrevo sempre em papel. Depois, numa segunda fase... por vezes, quando eu estou a escrever um conjunto de poemas vasto, que mais ou menos dessa forma um pouco mais conceptual, que eu já sei que quero escrever uma série de poemas sobre este tema, há um momento em que eu passo para o computador e depois, geralmente, a fase mais de revisão, de depuração, costumo fazer mais no computador. Às vezes acabo por a fazer no papel, mas muitas vezes é depois mais no computador, ir testando, até porque no computador tens mais a visão de como é que o poema vai aparecer aos leitores, perceber se é mais fácil perceber se esta palavra faz mais sentido ou se faz sentido outra, ir um bocadinho ver, olha, eu posso talvez aqui utilizar algum outro sinónimo, e o processo passa um bocadinho por isso. E gosto sempre de dar tempo, dar algum tempo para as coisas marinarem, como eu costumo dizer, ou seja, deixar depois os poemas ali sem desmexer durante ou alguns meses e depois voltar a eles, porque ao voltar depois é mais fácil a perceber-me
de alguma coisa que não soou tão bem, de algo que já não faça muito sentido. E é fácil fazer esse desapego com o poema original? Portanto, mudar aquela palavrinha? Sim, geralmente é porque o objetivo... Às vezes o mais difícil é conseguir chegar depois à fase final e libertar-me daquela vontade de estar ainda ali a burilar. E geralmente para isso, aquilo que eu entendo como um momento em que isso termina é o momento em que envio ou para um concurso, ou envio para uma editora para ser publicado, e portanto ali eu estou a assumir que naquele momento de facto aquela é a versão final, a não ser que se detecte depois um erro qualquer, mas até lá estou sempre com aquela vontade de tentar depurar, tentar que fique um bocadinho melhor. E quando é que se sente que realmente pode ser por aí que o poema terminou, no fundo, porque vão surgindo as estrofes, não é? E pronto, acabou aqui. Como é que é esse sentido? Depende um bocadinho, lá está. Quando eu, por exemplo, estou a trabalhar naquele nível um pouco mais conceptual, por exemplo, há um conjunto que eu neste momento tenho pronto em que todos os poemas são poemas de 4 versos. Atenção, são poemas de 4 versos, não são quadras. Eu costumo dizer isto por um motivo muito simples. É que nós temos tendência para pensar que a quadra é a quadra popular, que tem rima, que tem aquela métrica, etc. Não, são poemas que têm 4 versos, porque achei que os 4 versos eram o ideal para fazer uma determinada síntese que eu pretendo fazer ali, e que tem um contínuo, no fundo, ao longo de 50 ou 60 poemas, que falam mais ou menos sobre uma mesma temática, mas a rima, que é uma coisa que eu habitualmente não uso, ou então uso de forma um pouco mais, atiro rima aqui, rima ali, gosto às vezes de brincar até colocando rima no meio dos versos, em vez de colocar a rima no fim. Eu gosto de alguma liberdade na poesia. Por exemplo, eu teria alguma dificuldade em escrever sonetos. Eu já fiz uma outra experiência, mas não me fascina, porque o soneto, por princípio, tal e qual como se estivermos a falar de uma peça musical clássica, tem aquelas regras, e aquele espartilho, é exatamente essa questão do espartilho. E para mim, o poema é um espaço de liberdade. Aliás, há uma coisa que também, que é uma característica da minha poesia, que, salvo raríssimas exceções, os meus poemas são todos com minúsculas, portanto, incluindo a primeira palavra dos versos e a primeira palavra logo do poema, portanto, é tudo, incluindo os nomes próprios, tudo em minúsculas, e a razão que me leva a isso é fazer com que no poema todas as palavras tenham exatamente o mesmo valor. Porque ali no poema eu quero que as palavras sejam sentidas enquanto palavras pelos leitores, e que eles sejam capazes de pegar na palavra e lê-la à sua maneira. Portanto, muitas vezes há também, ainda agora houve ali uma questão com uma vírgula que tivemos na revisão deste livro. Estávamos ali com uma dúvida em relação a uma vírgula que, em termos gramaticais, em princípio, seria mais correto que a vírgula lá estivesse, mas a vírgula não podia estar lá, porque se a vírgula lá estivesse, os leitores iam ler aquilo de uma maneira que eu não queria que eles lessem, queria que eles tivessem liberdade de poder escolher ou ler daquela maneira ou ler de outra. E isso é uma coisa que eu acho que a boa poesia tem que ter isso, tem que ter a multiplicidade de leituras. O que distingue um poema, para além da sua musicalidade e da forma como brinca com as palavras, é precisamente essa capacidade de não ter uma leitura única. Vive de imagens que depois cada um de nós lê um bocadinho, vê um bocadinho à sua maneira. E, portanto, para mim, essa liberdade é fundamental. Exato, e essa definição, não é? O poema como espaço de liberdade acaba por ser também uma doação ao leitor, porque o leitor é que depois faz o que sentir com a mensagem que recebe. A partir do momento em que eu publico o poema, eu, embora continue a ser pai dele, mas de alguma forma é como um filho que atinge a maioridade e sai de casa, não é? Portanto, a partir dali,
temos as nossas raízes, eu quero-lhe o melhor, vou fazer o possível para que para que tudo funcione da melhor maneira com ele. Se alguém lhe fizer mal, eu lá estarei se eu vir com um poema meu que é maltratado, eu lá estarei na praça pública para o defender, mas o poema passa a ter a sua própria vida e passa a ser dos leitores. E isso que é algo que eu faço permanentemente com os poetas que eu gosto de ler, e que tenho essa liberdade de os ler à minha vontade, é algo que sei que também terá que acontecer com os meus poemas, e espero que aconteça, porque é bom sinal se de facto os meus poemas chegarem aos leitores com esse espaço de liberdade também para o lado do leitor. Daí a minha próxima questão, talvez não ser muito adequada, que é se existe alguma mensagem quando se escreve um livro de poesia, se existe uma mensagem geral, ou se não é esse o propósito. É assim, eu acho que é muito difícil nós fazermos aquilo que é uma coisa que até foi teorizada e que há alguns adeptos disso, da poesia absoluta, tal como a arte absoluta, que é algo que no fundo depois é quase ilegível. É uma coisa que eu acho que nós devemos aprender, enquanto nós todos que nos dedicamos à literatura devemos ler sobre isso, para saber um bocadinho sobre o que conduziu àquilo que a literatura é hoje, mas de facto a literatura, eu acho que ninguém escreve sem ter um motivo, sem querer dizer alguma coisa. E, portanto, podemos fazê-lo de uma forma mais engagée, como acontecia, por exemplo, com os neorrealistas, ou como em determinados momentos a poesia serviu muito, por exemplo, antes do 25 de Abril, como forma de resistência, de conseguir fazer passar certas mensagens às quais, enfim, a censura não conseguia chegar, muitas vezes, e tomar, aliás, foi um local onde existiram, inclusive, editores importantes nessa área, mas ao mesmo tempo, de facto, há sempre essa necessidade. Neste livro, as pessoas podem ler, por exemplo, no tal poema Desabitação, o poeta é referido como sem-abrigo, o poeta. E há uma leitura que pode ser feita de que estejamos a falar efetivamente de um homem sem abrigo, ou que estejamos a falar de um poeta sem livro. Essas duas coisas são importantes. Cada uma vai ler à sua maneira. Agora, é óbvio que quando eu coloco a expressão sem abrigo no poema, eu estou a admitir que quer que o leitor também pense nessa hipótese. E, portanto, não tem que ser aquela leitura, mas eu estou a dar pistas também para a leitura. Por exemplo, um dos meus livros, o livro mais recente antes deste, de poesia, O Arremedilho aos Homens Minúsculos, é claramente... nesse caso, é claramente... Havia ali destinatários claros. Felizmente, um deles, pelo menos nesta altura, está um bocadinho na gaveta, mas há pelo menos um outro que está a disputar eleições nesta altura. Só que a questão depois está um bocadinho aí. Não precisamos de os nomear, tal como eu não estou a nomear agora, mas é fácil as pessoas lerem o poema e perceberem que estamos a referir-nos a uma determinada situação. Eu acho que é isso também que torna a poesia interessante, que é tu podes ler um livro inteiro onde nunca aparece nomeado aquilo que é a razão que te leva, que é a mensagem que tu queres fazer passar. E aí a poesia está mais uma vez a cumprir o seu papel, porque consegue levar uma mensagem até ao outro lado, mas consegue ser livre, viver daquilo que é a essência de um livro, que são as palavras, no fundo, e fazer com que as palavras sejam algo fabuloso e que faz com que as pessoas fiquem felizes. E eu acho que é um bocadinho... Eu acho que é isso que os livros devem fazer. Os livros devem contribuir para fazer os leitores felizes, independentemente do que é a felicidade. E, portanto, cada um de nós entende a felicidade um bocadinho à sua maneira, daí que alguns de nós gostem especialmente de alguns livros e outros gostem de outros. Mas eu acho que nós procuramos sempre no livro essa felicidade, que é o ficar contente com aquilo que lemos, mesmo que aquilo que nós estejamos a ler
até sejam coisas duras e haja ali... Mas no fim nós temos prazer naquela leitura. E acho que é isso que o escritor se deve preocupar, antes de mais nada, de fazer chegar ao seu leitor. E este novo livro vai ser apresentado nesta cerimónia onde vai ser feita também a entrega do prémio, no dia 2 de outubro. E é um livro para toda a gente. É assim, eu à partida, quando faço livros, eu espero que eles sejam para o máximo de gente possível. Aliás, eu tenho a preocupação de que os meus livros também não sei, mesmo quando são poesia, que a gente já sabe que a poesia é mais difícil de ler, mas gosto que não sejam demasiado herméticos, que sejam artisticamente e literariamente bons, portanto, que mantenham esse nível de qualidade, mas que não se afastem do leitor, que não afastem o leitor. Portanto, espero que à partida, sempre que faço um livro, que ele chegue aos leitores. Às vezes é curioso que os livros acabam por ser, nós estamos a pensar que são para um tipo de leitores e eles de repente chegam a outro tipo de leitores. Aconteceu-me com Os Balões que Me Ensinaram a Voar, que sendo um livro supostamente para crianças, mas que de repente a sua temática e a forma como as pessoas se envolveram um bocadinho com ele levou a que de repente o livro os adultos os adultos o adotassem muito como seu, quando é um livro que está muito num registro mais para crianças. Mas talvez todos nós temos uma criança cá dentro. Pronto, exatamente, mas é essa, eu acho que é essa capacidade que os livros têm de depois nos enganarem a nós próprios, àquilo que nós pensamos que eles vão ser. Como, mais uma vez, temos aqui a metáfora do filho. Nós quando criamos os nossos filhos, imaginamos para eles uma determinada vida, se calhar, o melhor possível e não sei o quê. E de repente, eles estão a trilhar o caminho deles, que até parece diferente daquilo que nós fizemos e que se calhar até vão ser mais felizes assim do que se fizessem como nós estávamos a imaginar. Portanto, com os livros eu acho que acaba por ser um bocadinho assim e eles surpreendem-se, e quando eles nos surpreendem, acho que estão ganhos. E eu comecei esta entrevista admitindo que toda a gente conhece o Garcia Lopes. Eu acho que realmente é um nome incontornável aqui na literatura, na poesia, no Conselho de Tomar. Inclusive já foi distinguido publicamente também com a Medalha Municipal de Mérito, atribuída pelo município. Mas fazendo aqui um pouco um resumo, quantos filhos é que já, agarrando aqui nesta imagem, quantos filhos é que Exato. já... Pronto, para além das minhas duas filhas, da Mariana e da Catarina, que são também sempre uma força grande para escrever os livros, neste momento anda perto dos... Eu acho que isto é o 18º ou 19º, já não sei muito bem. Em determinada altura já se perde um bocadinho a conta. São, como disseste há pouco, são 8 livros de poesia, são mais ou menos outros tantos na área do infanto ao juvenil, e depois há mais umas coisas de contos e o livro sobre as escolas da Linhaceira, que entra um bocadinho mais naquilo que é a monografia. São uma parte daquilo que está escrito, porque existem dentro do infanto ao juvenil e da poesia, existirão se calhar, não digo outros tantos, mas pelo menos um número razoável que estão ali à espera, na incubadora, um bocadinho à espera do parto, mas são... mas de facto... Já são 18, então, sim, penso que são... qualquer filho, todos são especiais, não é? São todos especiais, cada um tem o seu momento, e depois às vezes quando fazes um bocadinho a retrospectiva, e às vezes quando preciso, por exemplo, agora precisei um pouco de voltar a pegar nisso, e tu reparas como depois cada um deles ocupa o seu momento específico e depois tem a ver também com momentos da minha própria vida e são marcantes. Aliás, eu tenho esse hábito de fazer lançamentos de livros em dias marcantes da minha vida. Lancei um, por exemplo, no dia do meu casamento, pronto, entre outras situações, e isso são coisas que depois o
os livros, para mim, acabam por ter um peso ainda maior. Mas o peso sempre maior, e aquilo que é sempre mais importante, é cada vez que um leitor chega ao pé de ti, com um brilhozinho nos olhos e te fala sobre o livro, ou te diz, por exemplo, estes dias têm sido extremamente agradáveis aqui na cidade de Tomar, porque eu ando pela rua e há sempre uma pessoa num canto a dizer olá, parabéns e tal. Eu, em determinada altura, já me sinto assim um bocadinho, quer dizer, pronto, foi só um prémio, foi uma coisa assim. Só que a forma como as pessoas, o olhar das pessoas e o sorriso das pessoas, isso é tão bom que só por isso isso vale mais até do que o próprio prémio, porque é isso, eu acho que é para isso que nós vivemos, e portanto, enquanto escritores também, mas enquanto pessoas também, que é para vivermos um bocadinho para aquela sociedade onde nós estamos inseridos e daquela fazemos todos parte. E eu pensar que eu com isto contribuo um bocadinho também para o bem-estar, com um prémio, contribuo também um bocadinho para o bem-estar das pessoas do concelho de Tomar, que sentem isto também um bocadinho como delas, ou ali dos meus conterrâneos da linha série da Cerejeira, que depois ainda sentem um bocadinho mais, porque e isto acabas por sentir que é um bocadinho aquele trabalho que todos nós temos que fazer. Infelizmente, muitos de nós acabamos por, às vezes, fazer até trabalhos muito mais válidos do que este que eu estou a fazer, e nunca termos esse reconhecimento público, mas no fundo estamos todos a trabalhar um bocadinho para essa sociedade, e portanto, no fundo, se calhar a melhor forma de agradecer isso é dizer, dedico este prémio a todos vocês, a todos aqueles que de alguma maneira têm acarinhado também, e que no fundo, enquanto leitores, são também a razão de ser de eu escrever, porque eu escrevo porque existem leitores, porque se não existissem leitores não valia a pena. Uhum. E já é uma carreira de 30 e qualquer coisa. Para não parecer que eu estou muito velho. Uma bonita carreira. Este livro, porque esta entrevista tem como pretexto então este prémio e a edição deste livro, depois vai estar à venda, como é que... Sim, em princípio já houve uma primeira conversa para que se faça uma apresentação do livro depois aqui em Tomar, portanto já tive esse convite também por parte do município. Ainda não definimos exatamente, mas gostaria que fosse ainda durante o mês de outubro, se possível, que se fizesse aqui uma apresentação. Seria para mim também importante fazer uma apresentação em Torres Novas, pelas razões que já referi, do Hugo Santos, e ainda há bocadinho recebi um convite também de uma biblioteca aqui na zona para o próximo ano estar a fazer também uma apresentação. Portanto, acho que o livro já está um bocadinho a fazer o seu próprio percurso por ele, e o objetivo é mesmo esse. E depois, naturalmente, em Tomar há sempre pelo menos 2 sítios, os 2 melhores sítios para comprar livros em Tomar, que são a Livraria Nova e o Insensato, onde de certeza que ele vai estar presente. Pronto, e depois sempre através... É fácil hoje em dia as pessoas, através das redes sociais, perguntarem, olha lá, onde é que o livro está? E rapidamente se lhes pode dizer, exatamente. Nuno Garcia Lopes, muito obrigada por estares aqui e por este prémio, realmente que é sentido um bocadinho pelos tomarenses como um prémio dos tomarenses. Alguma mensagem, últimas palavras? Olha, a mensagem basicamente é que, olha, continuem a ler, vocês que escrevem, como é o teu caso, Elsa, continuem a escrever, e façam, acima de tudo, façam aquilo que são os vossos sonhos. Estou a pensar um bocadinho, estamos no início do ano letivo, os nossos miúdos, boa parte deles vão agora entrar, boa parte deles não, eles todos vão entrar agora para a escola, alguns numa fase em que estão a começar um percurso novo, nomeadamente aqueles que entram, por exemplo, para o secundário ou os que vão para a faculdade. Acreditem sempre nos vossos sonhos e façam aquilo que vocês gostam e que acham que é aquilo para o qual vocês estão vocacionados. Foi isso que eu fiz sempre, e isso
trouxe-me ao dia de hoje, Como sustentadamente. aquele menino que escreveu com o clipe. Exatamente, às vezes nós queremos fazer muito depressa muitas coisas. Eu só editei o meu primeiro livro quando tinha 30 anos, e hoje não estou nada arrependido disso. E depois as coisas vão, se forem sustentadas, como foi o caso, elas vão funcionando por si próprias e vão criando o caminho para si próprios. Portanto, acreditem sempre em vocês. Eu espero que qualquer dia estejam vocês aqui, em vez de eu a dizerem ganhei um prémio literário e estou contente por isso, e eu cá estarei também para vos dar os parabéns. Nuno, muito obrigada. Estivemos em estúdio, então, Nuno Garcia Lopes. Nós por cá hoje foi esta conversa muito agradável com o vencedor da primeira edição do Prémio Literário Hugo Santos. No dia 2 de outubro, então, vamos ter um livro novo do poeta tomarense Nuno Garcia Lopes. E, mais uma vez, muito sucesso e continua a escrever. Muito obrigado. Nós por cá, aos sábados, pelas 10 da manhã, a divulgação, A confirmação dos maiores especialistas. a opinião, São projetos muito, muito bonitos. a discussão, E as pessoas não têm consciência disso porque não têm medo, não têm termo de comparação. E sempre através do diálogo, ouvir todos, e penso que todos juntos conseguimos chegar a uma solução melhor. tudo cabe no Nós por cá.